Olá pessoal, aqui agora eu vou estar começando a introdução de cinemática vetorial em física, tá? E para a gente entender um pouco sobre os vetores, primeiramente a gente tem que entender sobre o tipo de coordenadas que a gente tem nessa disciplina aqui, tá? Então, a gente tem o que a gente diz de coordenadas retangulares e coordenadas polares, tá? As retangulares, elas dizem a respeito às coordenadas em pontos de um vetor, tá? Então a gente sabe que um vetor, né? Um vetor eu posso representar por pontos. Esses pontos eu posso ser um ponto em x, em y e até em z. A gente vai estar estudando só com dois eixos, tá? Então, se eu escrever, por exemplo, aqui um vetor com posição 3 em x e 4 em y. Em álgebra, álgebra linear, né? Essa representação ficaria dessa forma: vetor, aí a gente simboliza com uma seta assim, né? Abre o parênteses 3 e sim, mais 4j, tá? Então, isso aqui é a representação retangular do meu vetor. Mas também existe a representação polar, tá? A polar, ela diz respeito ao módulo e ângulo, tá? Módulo seria a quantidade, né? A quantidade desse vetor. Então, eu vou mostrar aqui como é que faz essa transformação assim de retangular para polar e vice-versa, tá? Então a gente tem aqui, ó, como é que a gente representa esse vetor aqui no plano cartesiano? Então, eu vou representar os pontos. Eu sei que eu tenho 3 aqui, ó, em x. Eu vou representar aqui. E 4 em y, que eu vou representar aqui. E isso aqui vai me resultar, né? Se eu cruzar aqui, em um vetor partindo da origem dessa forma. Aqui você pode usar a trigonometria e Pitágoras para descobrir quanto que vale o módulo, né? O módulo que é esse cara aqui. Isso aqui é o módulo. Você pode usar o Pitágoras, né? Que aí seria a hipotenusa ao quadrado. A hipotenusa, vou fazer direto aqui. É a raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, que dá 5. Então o módulo aqui valeria 5. E se for para achar o ângulo, eu tenho esse cara aqui com cateto oposto, né, que é 4 adjacente. Aí eu tenho que a tangente ao cateto oposto sobre adjacente. Para achar o ângulo seria tangente a menos 1 do cateto oposto sobre adjacente, que é 4 sobre 3. Isso aqui me resulta no ângulo, tá? Que daria, de fazer na calculadora aqui, arco tangente de 4 sobre 3, 53,13. 53,13 graus. E essa representação de módulo e ângulo, né, ficaria assim, né, 5,53,13.
13 graus. Em alguns lugares representa assim, né? Colocando um sinal de divisão, tá? E se eu tivesse isso para voltar para isso aqui? Aí eu teria que usar a trigonometria. Eu faria... Lembrando só, gente, que esse ângulo é esse cara aqui, né? Esse ângulo aqui vale 53,13. E aí, e para voltar, eu faria o... Em x seria o 5 seno de 53, né? Para achar a coordenada x aqui. Seria 5 vezes seno de 53,13. E y seria 5 vezes cosseno de 53,13. Que resultaria em 3 e 4. Tá? Minto ao contrário, gente. Que seria... contrário. Aqui é o y. Aqui é o x. E aí é 4 e 3. Tá? Só que na sistemática vetorial a gente não vai ficar usando trigonometria, né? Porque a gente perde muito tempo, tá? É muito mais fácil você fazer isso na calculadora. Na calculadora, então vou apagar aqui. A gente consegue fazer essa transformação de polar para retangular de uma forma bem mais fácil. A transformação de retangular para polar seria, na calculadora, você usar o pol, coordenada x, então vou colocar y, vírgula, j, tá? E de polar para retangular seria rec módulo ângulo. Então se eu transformar aqui, ó, se eu pegar e fizer pol de 3,4, isso vai me resultar, colocando na calculadora aqui, ó, eu vou ter o meu pol, ele fica aqui, ó, no mais, tá? Nessa calculadora, shift pol 3, aí no caso eu tenho que usar a vírgula, não é o ponto, tá? É a vírgula que vai fazer a separação dos eixos, vírgula 4. E aí eu tenho o módulo 5 e o ângulo que é 53, né? Então, se eu escrever aqui, ó, 5 com um ângulo 73,13. Ao mesmo tempo que se eu pegar e fizer o rec de 5, 53,13, ele vai me dar 3 e 4, ou bem aproximado, né? Porque eu estou aproximando o ângulo. Então, rec de 3,4. Aqui ele me deu a coordenada em x. Não deu a coordenada em y. Porque eu fiz ao contrário, gente. Fiz errado. É rec de 5. Tava fazendo o polar de novo. 53,13. Aí, 3 e 4. Tá? Gente, uma coisa importante na hora de fazer o polar é x e y, tá? Se você inverter, por exemplo, se eu colocar 4 e 3 aqui, opa, 4 e 3, ele vai me dar um ângulo errado, né? Na verdade, ele vai dar esse ângulo aqui, ó. E normalmente eu quero descobrir o ângulo a partir da origem do x, tá? Então vai dar um ângulo errado aí.
Vai dar um ângulo menos 90 desse ângulo que você quer. E aí, em cinemática vetorial, né, a gente tem que saber do que, tá? Então, tem um exercício lá embaixo que eu já vou fazer. Que eu tenho os vetores de posição e os vetores de velocidade, tá? A velocidade média em escalar era o que? Delta S ou delta X sobre delta T. Em vetorial é a mesma coisa. A velocidade média, que é um vetor agora, vai ser o delta do vetor posição, que a gente representa por R, sobre o delta T, tá? Então aqui a gente tem a velocidade média. E aí também a gente tem a velocidade instantânea, né? Velocidade instantânea, que é quando eu quero saber a velocidade instantânea. Quero saber a velocidade no tempo exato, em 0 segundos, 1 segundo, 2 segundos, né? A velocidade instantânea, tá? Aqui eu vou colocar velocidade assim, instantânea, seria a derivada do vetor da posição, derivada do vetor do tempo. Na verdade, o tempo não é um vetor, né? Então, a derivada da posição em relação ao tempo. E aí eu vou fazer um exercício aqui para resumir o que eu disse aqui. Então, ó. Então, um esquilo tem a coordenada x, y, 1,1 e 3,4 para o tempo zero aqui, ó. T1 igual a 0 e 5,3, 0,5 para T2 igual a 3. Calcule as componentes de velocidade média, módulo e direção da velocidade média. Tá? Componentes, quando ele fala componentes, ele está dizendo que ele quer as coordenadas retangulares, x, y. Seria x e y. E módulo, módulo e direção, ele vai querer polar, que aí é módulo e ângulo, né? Módulo e ângulo. É interessante nesse exercício aqui a gente desenhar, né? Então eu vou ter aqui, ó, se eu fizer um plano cartesiano, vou fazer um esboço aqui. Para T0, eu tenho um vetor em posição mais ou menos aqui, ó, 1,1 e o outro 3,4 aqui. Tá? Aí ele traça aqui, vira um vetor aqui. E esse é o vetor 1, vou colocar vetor 0, né, o vetor inicial. Vetor 0 para tempo igual a 0. E eu vou ter o vetor para o tempo 2, que aí o x vai ser aqui, ó, lá no 5, né? 5,3. E o y é no menos meio. Y menos, né, seria no aqui para baixo, tá? Então vou desenhar aqui menos meio aqui. E aí eu tenho um vetor assim, nessa direção. Vetor nessa direção. Vetor, vou colocar 2. Quando eu faço o delta da posição, né, eu tiro um do outro, ele me dá um vetor assim, ó. Vai me dar um vetor mais ou menos assim, ó, fechando, tá? Quando eu faço um menos o outro. E aí, então quando você faz as contas, de
diferença do vetor, ele geralmente vai ter que dar um vetor nessa diferença aí. E aqui é T2, né? Então vou colocar T2 aqui, que é igual a 3. Então, vou calcular a velocidade média aqui. Velocidade média é variação do vetor da posição sobre a variação do tempo. E aí eu vou ter que a velocidade média é o vetor na posição T2 final menos o vetor na posição T0 inicial sobre tempo 2 menos o tempo em 0. E aí a gente vai ter R2. R2 em azul aqui vai ser 5,3 I menos meio J. E aí eu tenho menos. E agora eu vou fazer vermelho aqui. 1,1x então, I mais, tá? Porque é positivo, 3,4 J. Isso tudo sobre T2 menos T0, que vai ser 3 menos 0. Tá? Então T2 é 3 menos 0. E aí a gente faz, né? I com I e J com J, tá? Resultando 5,3 menos 1,1 vai dar 4,2, né? Vou colocar a calculadora só para ter certeza. Então, 5,3 menos 1,1, 4,2. Menos meio, menos 3,4. Menos meio, menos 3,4. Menos 3,9. I, né? Menos 3,9 J. 3 menos 0 dá 3, né? Tá? E aí, eu vou dividir por 3. Essa divisão por 3 a gente faz separada, né? Vai dar velocidade média. É 4,2 sobre 3. E, né? Menos 3,9 sobre 3. Pronto. 4,2 sobre 3. 1,4. Menos 1,3. J. Tudo isso aqui em metros por segundo, né? Ele deu, né? Segundos, tá. Então é metros por segundo. Esse, gente, é o item A, né? Então, o item A morre aqui. As componentes da velocidade média, né? Ó, componentes da velocidade média. B, ele quer um módulo de direção. Então, no B, o módulo de direção, eu vou fazer o polar da velocidade média aqui, né? Pol de 1,4,
menos 1,3, tá? É assim que eu vou colocar na calculadora para me dar o resultado. Que vai me dar aqui, ó, polar 1,4, vírgula 1,3. E aí o modo deu 1,91. 1,91. E o ângulo 42,87. E aí tá feito aí o exercício aqui da introdução, tá?